Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o tratamento da osteoradionecrose. Eu vou começar introduzindo o trabalho explicando um pouco sobre essa doença. A osteoradionecrose é uma doença que afeta principalmente pacientes que fazem o uso de radioterapia e ela afeta principalmente a região de cabeça e pescoço. Bom, essa doença tem características muito específicas. Ela causa necrose óssea persistente. Ela também causa muita dor e risco de infecção. O tratamento dela é bastante complicado. Primeiro, precisa-se de uma intervenção cirúrgica e depois de todo um acompanhamento e suporte clínico. Além de comprometer o osso, a osteoradionecrose também pode afetar a cicatrização de tecidos moles, e em procedimentos simples da clínica, como uma simples extração, isso pode ser um grande desafio na área da odontologia. A osteoradionecrose, ela causa uma deficiência também na qualidade de vida do paciente, tanto funcional como uma deficiência estética. Por isso a importância de darmos introdução a esse trabalho e começarmos a falar sobre as formas de tratamento, porque não há muito tempo atrás as formas de tratamento eram muito limitadas e o suporte clínico era muito limitado, então o nosso trabalho parte desse princípio. A osteoradionecrose ela foi descrita em 1926 pela primeira vez por Meyer, e desde então médicos e dentistas vêm discutindo e debatendo essa doença, pelo fato do seu tratamento ser muito complicado e muitos tratamentos não terem eficiência clínica. Então hoje o nosso trabalho acomete de 5 a 15% dos pacientes que fazem tratamento com radioterapia de cabeça e pescoço. Isso demonstra ainda mais a relevância de procurarmos novas abordagens de tratamento. Por isso, vamos falar de uma nova abordagem terapêutica nesse trabalho, que seria o uso do medicamento pentoxilina e tocoferol, que vem se mostrado promissor na cura da doença osteoradionecrose. Então, isso vai ser foco que podem ocorrer em pessoas que receberam radioterapia na região de cabeça e pescoço de 3 meses a 4 anos após esse tratamento. O que acontece é que, além de atacar as células tumorais, a radiação também afeta os vasos sanguíneos e a capacidade de reparo dos tecidos. Então é como se o osso ficasse totalmente seco e sem força de se recuperar. Com isso, o osso, geralmente o da mandíbula, por ser mais denso e menos irrigado, ele fica frágil e com menor capacidade de cicatrização, causando exposição de osso não vital que permanece exposto por mais de 3 meses após a radioterapia. Pequenos traumas, extrações dentárias e próteses mal adaptadas podem levar a essa condição. A gente pode citar pacientes que receberam mais de 60 Gray de radiação entre 4 meses a 3 anos após a radioterapia, a área irradiada, que é 24 vezes mais comum acontecer em mandíbula, uso de próteses mal adaptadas porque elas geram traumas repetitivos, extrações cirúrgicas e dentárias após a radioterapia, doenças periodontais e infecções bucais, tabagismo e etilismo, doenças sistêmicas que afetam a cicatrização, por exemplo, diabetes, e o volume de tecido irradiado, porque quanto maior a área exposta, maior será o risco da osteoradionecrose. Exposição óssea por mais de 6 meses afeta mais a mandíbula, uma ulceração ou uma necrose da mucosa com exposição ao osso necrótico, causa dor, desestesia, que é a formigação ou a queimação, pode causar anestesia do nervo alveolar inferior na mandíbula, fetória oral, que é o mau hálito, impactação alimentar, digeusia, que é o paladar alterado, irritação física aos tecidos adjacentes devido à exposição óssea e pode gerar fraturas, formação de fístulas intra e extraorais, limitação da abertura bucal e dificuldade da mastigação, deglutição e fala. A maioria dos casos se desenvolve nos primeiros 3 anos após 1938. Addison e Sarbon definiu que há uma osteite por redução, radiação, trauma e infecção. O trauma dos tecidos moles sobrejacentes ao osso induzia a entrada de bactérias, causando uma desmineralização e levando à osteomielite. Em 1983, Marx redefiniu a fisiopatologia da osteoradionecrose ao propor que a radioterapia induzia a endarterite, que é uma inflamação da camada mais interna de uma artéria, que resulta a hipóxia tecidual
hipocelularidade e hipovascularização, causando a degeneração tecidual. Em 1990, Braz et al. Descobre que a obliteração arterial era induzida por radiação. Perceberam em estudos histopatológicos que a obliteração induzida pela radiação artéria alveolar inferior era o fator dominante que levava à necrose, uma infecção primária, mas sim uma deficiência complexa do metabolismo e da homeostase tecidual criada pela lesão celular induzida pela radiação. Após a radioterapia, as células endoteliais são lesionadas pelo dano direto da radiação e pelo dano indireto causado pelas espécies reativas de oxigênio ou radicais livres gerados pela radiação. As células endoteliais lesionadas produzem citocinas quimiotáticas que desencadeiam uma resposta inflamatória aguda e, em seguida, geram uma liberação adicional de espécies reativas de oxigênio, a partir de polimorfos e outros fagócitos. A destruição dessas células associada à trombose vascular leva à necrose de microvasos, que causa isquemia local da osteoradionecrose. Primeira fase, a pré-fibrótica, são alterações nas células endoteliais, juntamente com a resposta inflamatória aguda. Segunda fase, constitutiva organizada. Essa fase é o fator principal da progressão da osteoradionecrose. Predomina a atividade fibroblástica anormal, havendo desorganização da matriz extracelular. Terceira fase, fibrotrófica tardia, remodelação tecidual juntamente com a formação de tecidos cicatrizados frágeis que têm alto risco de inflamação reativa tardiamente. Existe a teoria conhecida como teoria fibrotrófica, que diz que os fibroblastos não apenas sofrem degeneração celular total em resposta à exposição à radiação, mas também apresentam uma capacidade reduzida de produzir e secretar colágeno no tecido. Essa teoria baseia-se no conceito de que os osteoclastos sofrem dano por radiação mais precocemente do que sobre os métodos tradicionais. Falando primeiramente sobre o manejo da osteoradionecrose, que nem sempre é eficaz. Por quê? Os métodos não são totalmente adequados com a quantidade de lesões que a boca sofre, principalmente quando se tem associação com fatores de risco. Nos tratamentos tradicionais, a gente tem os tratamentos conservadores e os tratamentos cirúrgicos. Os tratamentos conservadores são a irrigação da solução fisiológica continuamente, antibióticos, que no caso seriam a penicilina junto com o metronidazol ou a clindamicina, no caso isso em momentos infecciosos, né? E oxigenoterapia hiperbárica. Os antibióticos, para eles serem incluídos durante esse tratamento, ele deve ser testado, no caso, a sua sensibilidade durante a infecção. E se a infecção prolongar por muito tempo, deve-se orientar o paciente a ir ao infectologista. Alguns estudos dizem que o placebo ele teria mais eficácia do que a ozonioterapia hiperbárica. E também a gente teria alguns efeitos colaterais, que seriam a dor no ouvido, sinusite, problemas pulmonares. Também a gente teria intoxicação, a gente teria o desbridamento, que seria a remoção dos dentes e dos tecidos moles, a sequestrectomia, que seria a remoção dos fragmentos ósseos mortos, a descorticação, que seria a remoção da camada cortical até chegar o osso medular, e a reconstrução, que seria imediata ou tardia. A imediata seria ali com enxerto ósseo, né, na mesma cirurgia, fazer todos esses procedimentos que eu disse anteriormente e já fazer o enxerto ósseo para fazer a reconstrução. Ou também teria a tardia, que seria feita a reconstrução em uma segunda cirurgia, não naquele momento. Esperar o paciente cicatrizar, ver o pós-operatório para daí fazer a reconstrução por estágios. A gente tem estágio 1, que seria o inicial. O tipo de tratamento dele seria o tratamento conservador, como já explicado antes, como seria o tratamento conservador.
O estágio 2 seria o intermédio, ele não tem tratamento definitivo. E o estágio 3 seria o avançado, que aí sim seria utilizado das terapias é menos evasiva. A pentoxifilina, que é da nova abordagem, ela é um hemorreológico. Ela faz com que o sangue fique menos viscoso, também causa a flexibilidade dos glóbulos vermelhos e os leucócitos, também ajuda na quebra de enzimas de colágeno, e a posologia usual dela seria de 400 mg de 2 a 3 vezes por dia durante um tempo prolongado. Os efeitos adversos são raros, mas a gente precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, com pessoas que ingerem anticoagulantes, a gente precisa monitorar idosos, precisa também monitorar hipertensos, seria minimizar o estresse oxidativo e fibrose. No caso, ele atua complementando a pentoxifilina. O tecoferol, ele é um composto orgânico que vem da família da vitamina E. A principal função dele é antioxidante lipossolúvel, quer dizer o quê? Ele neutraliza os radicais livres. Ele também protege a membrana celular da peroxidação lipídica e também ele regula parcialmente os genes relacionados. Ocorre mais em mandíbula. Por quê? Porque a mandíbula é mais densa e menos vascularizada do que a maxila. A maxila não tem tanta incidência para osteoradionecrose porque é mais vascularizada. Também ocasiona mais em dentes posteriores, no caso pré-molar e molar. Por quê? Porque é um lugar de mais incidência para se fazer raio-x, é um local onde é mais feito raio-x. Também por identificar posição de raízes, enfim. Também ela ocasiona a osteoradionecrose em dentes posteriores por trauma, normalmente por próteses mal adaptadas, extração, doenças periodontais. Ao contrário da osteomielite comum. A osteoradionecrose não é causada por bactérias, mas sim pela isquemia e a necrose induzida pela radiação. E a infecção bacteriana geralmente aparece depois como uma complicação da osteoradionecrose. E ela é possivelmente, normalmente, no início, ela é assintomática. Tanto é que aparecem pacientes com área exposta e sem dor. Eles não sentem dor. É só visto depois quando o paciente já está sem osso. Então, a terapia combinada de pentoxifilina e tocoferol, ela se mostrou eficaz na redução da ORN séptica crônica e progressiva da mandíbula, e em um ensaio clínico de fase 2, o tratamento combinado induziu uma regressão de 66% da área superficial da fibrose induzida por radiação após 12 meses. Resultados semelhantes confirmados em modelos experimentais em animais, com regressão de 70% do volume de fibrose cutânea muscular induzida por radiação após pacientes com ORN severa e crônica. 16 se recuperaram completamente em até 8 meses com a terapia combinada medicamentosa. Os 8 casos mais graves receberam também clodronato, que reforçou o tratamento. Nenhum dos fármacos isoladamente foi capaz de reverter os efeitos das espécies reativas de oxigênio ou a fibrose humana, mas a combinação mostrou efeito sinérgico antifibrótico. A terapia combinada estimulou a cicatrização osteoblástica defeituosa e reduziu as alterações fibrotróficas microscópicas associadas à medicamentosa com pentoxifilina e tocoferol. Na sua eficácia, reduz significativamente a fibrose induzida por radiação e promove a cicatrização óssea e tecidual. Na sua sinergia, a combinação dos dois fármacos atua de forma sinérgica como potente agente antifibrótico, enquanto isoladamente não apresentam o mesmo efeito. E a sua segurança são medicamentos disponíveis complementar desses medicamentos. Da pentoxifilina, ela aumenta a flexibilidade dos eritrócitos, promove a vasodilatação, inibe a inflamação, a proliferação dos fibroblastos e aumenta a atividade da coleagenase. O tocoferol, que é a vitamina E, ele é antioxidante
neutraliza os radicais livres, protege as membranas celulares contra a peroxidação lipídica e inibe parcialmente a expressão do TGF-beta1 e genes de procolágeno. Sua alternativa conservadora, ela constitui uma opção útil e complementar às terapias já existentes, que são os antibióticos, as cirurgias e a oxigenoterapia hiperbárica. E ela tem o potencial para melhorar a qualidade de vida ao reduzir a fibrose e promover a cicatrização, diminuindo as complicações e sequelas da ORN. Ainda existem várias limitações com o uso dessa terapia, principalmente porque não tem nenhuma padronização de como ela é feita. E também o longo tempo de tratamento, que ele dura de 6 a 24 meses, o que dificulta muito a adesão do paciente. Além disso, os resultados são muito variáveis. Alguns pacientes respondem muito bem e outros não tanto. Alguns pacientes têm muitos efeitos adversos, como tontura, náusea e risco de sangramento, principalmente em pacientes que utilizam anticoagulantes. Por isso, é fundamental o acompanhamento rigoroso com o paciente. É para ser uma combinação mais conservadora e menos evasiva do tratamento contra a osteoradionecrose. Ela ajuda no tratamento da fibrose e também ajuda na parte da cicatrização. E apesar dos resultados terem sido promissores, não se tem um estudo clínico robusto sobre esse tratamento. Então, quando for feito o tratamento da pentoxifilina e o tecofferol, deve ter o monitoramento, o acompanhamento de um profissional. Que a gente teve do artigo. Então, a gente percebeu que ele contextualiza muito bem o que é a osteoradionecrose. Ele mostra o descobrimento científico da lesão, explica detalhadamente o que é a fisiopatologia, a histopatologia, os mecanismos, tem inclusão de dados, tem tabela, tem muitas imagens, é bem didático. Aborda os medicamentos, seus efeitos adversos, a sua ação. A gente achou que ele agregou muito no nosso conhecimento de entender o que é a osteoradionecrose, o seu tratamento, e perceber como que o dentista atua quando se há uma lesão assim, como que ele trata, como que é a prevenção dessa lesão a partir dos medicamentos que foram estudados e abordados ali como um novo tratamento, né? Em comparação com um tratamento antigo, com a abordagem antiga. Então, a gente gostou muito desse artigo e que enriqueceu para nossa vida acadêmica e de futuros dentistas.